À medida que a gente vai crescendo o nosso projeto, adicionando novas pastas, adicionando novos arquivos ou até mesmo entrando novos desenvolvedores, a gente vai tendo a necessidade de controlar o versionamento do nosso código. Para isso, a gente vai utilizar o Git, que é o sistema de controle de versionamento mais popular do mundo. Ele é free, ele é altamente escalável, ele é open source e ele é extremamente rápido. E ele trabalha num conceito de controle de versionamento distribuído, ou seja, cada desenvolvedor que estiver atuando no meu projeto e que tem uma cópia do seu código, ele vai ter essa cópia com ele. Então a gente trabalha com várias cópias do projeto distribuídas, cada um com a sua cópia do projeto. E esse merge, essa mistura entre os códigos é feita de ponta a ponta. Existem controles de versionamento de forma centralizada, mas eles trabalham de uma forma muito mais complexa. Por isso que o Git tornou tão popular hoje em dia em projetos, principalmente relacionados a código-fonte. A gente não vai ficar limitado a controle de versionamentos em projetos web. O Git ele é utilizado tanto para projetos de aplicações mobile, aplicações para games, aplicações web, desktop e assim por diante. Tudo que envolve a parte que você quer controlar o versionamento de arquivos. Eu posso criar aqui um projeto, não necessariamente utilizando uma lib ou um framework. Eu vou criar um projetinho aqui web, eu vou abrir o meu terminal e aqui no meu desktop eu vou criar uma pasta mkdir chamada React Git. Eu coloquei React porque faz parte aqui da nossa capacitação. Então aqui com essa pastinha criada aqui, eu vou arrastar para o meu VS Code e ela vai estar em branco. Então aqui surge um momento que a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto, então entra um arquivo, entra uma pasta, e a gente pode ter 5 arquivos, 10 arquivos e centenas de arquivos. E isso vai controlando a complexidade do nosso projeto. Então, à medida que vai crescendo o projeto, aumenta a complexidade para a gente controlar esse versionamento. Então vamos supor que eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. E nesse index.html, eu vou digitar HTML, selecionar a segunda opção. Eu vou criar um código HTML simples e aqui eu vou colocar uma div com um texto. Primeira versão. Eu vou salvar isso daqui e agora eu vou começar a desenvolver o meu projeto. Vamos supor que agora eu quero criar uma segunda versão, que eu quero manter essa versão aqui no histórico de desenvolvimento. Então, o meu projeto vai evoluindo. Imagine que a gente tem uma timeline e nessa timeline eu quero criar marcos nessa timeline. Então, o primeiro marco que eu quero fazer é essa primeira versão. A modo um pouco mais ignorante, né, um modo que não vai ser utilizado, não é utilizado, a gente poderia copiar essa pasta e gerar uma versão 2. Então, tem o React Git 2. Então, eu abro essa pasta. E aqui eu posso fazer as minhas alterações, sendo que a minha pasta anterior vai permanecer e guardar aquela versão anterior. E aqui eu faço a minha alteração, segunda versão. E eu vou criando e gerando vários controles aqui. Isso não é uma forma eficiente e nem tão pouco utilizada. A gente não utiliza dessa forma o controle de versionamento do nosso código. A gente vai utilizar um sistema, que é o Git, para fazer esse controle. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que vocês podem fazer o download do Git, se vocês não tiverem. E eu não vou entrar em detalhes da instalação, porque é bem simples. Lá no próprio link que vocês vão pegar, já tem um tutorial explicando conforme o sistema operacional. Então, se você já tem o Git instalado e digitar o comando git --version, ele vai mostrar para você qual é a versão que você tem instalada. Se ele não mostrar, provavelmente deu algum erro na instalação aí do Git. Primeira coisa que a gente vai fazer, quando você instala o Git pela primeira vez, ele tem um conceito que é o git config -- global. São configurações que a gente tem globais do Git. Então, toda vez que eu utilizar um comando, o Git tem várias possibilidades de uso. Você pode utilizar através de linha de comando, então git alguma coisa, ou através de interfaces. Então, a gente tem interface, tem o source tree, a gente tem o Git Kraken, ou até mesmo utilizar aqui no VS Code. E a outra opção é utilizar através da linha de comando, que é uma das opções mais utilizadas, e a gente não tem algumas limitações. Então aqui eu vou digitar o comando git config -- global. E eu vou configurar, a primeira coisa vai ser o meu usuário. Por que eu estou configurando o meu usuário? Porque toda vez que eu criar um marco na minha timeline, ele vai digitar
quem foi o responsável por colocar aquele marco na timeline. Então, se eu coloquei a versão 1, versão 2, ele vai acompanhar com o meu usuário. Então, user.name, vou colocar aqui entre aspas, Lucas Nime, e eu vou colocar o git config --global user.email. E aqui eu vou colocar o meu e-mail, lucasnime@gmail.com. Essas são configurações base para a gente fazer quando a gente instala pela primeira vez ou se a gente quer alterar o usuário conforme o projeto. Então aqui eu já fiz a configuração inicial e agora a gente vai começar a trabalhar os conceitos aqui do Git. A gente tem meia dúzia de comandos básicos para a gente aprender. Então aprendendo esses comandos básicos, a gente consegue entender como que funciona esse controle de versionamento e a gente consegue ir avançando de nível facilmente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto, se o seu projeto está sendo configurado aqui a primeira vez, a gente vai digitar o comando git init. A gente digitando o comando git init, ele inicializa o nosso projeto já com uma pasta .git. Essa pasta ela fica oculta, então se eu ler o que tem dentro da minha pasta React Git, ele vai dizer que só tem o index.html. Eu posso abrir aqui também a minha pasta, ele vai estar só com React Git. Na verdade, a gente está utilizando esse React Git 2. Eu posso abrir, não tem nada. Se eu abrir o arquivo oculto, a gente pode ver que tem uma pastinha .git que fica oculta aqui dentro do nosso projeto. E a gente pode ver que o nosso terminal também houve uma alteração. Ele cria aqui uma ramificação chamada master. A gente não vai falar agora sobre ramificações, sobre branches, mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui dentro do nosso projeto, nós já inicializamos ls-a, que a gente vai ver que o Git está lá, essa pastinha Git. Nessa pastinha a gente tem todas as configurações que a gente vai trabalhar. Então ele cria uma espécie de uma cópia do repositório e nessa cópia ele tem todo o histórico de todas os snapshots, todas as marcações que a gente faz na nossa timeline, se a gente está utilizando uma branch X ou uma branch Y. Agora eu vou fazer um comparativo do nosso código aqui com um desenho para a gente entender de uma forma um pouco mais clara. No nosso VS Code, eu criei uma pastinha chamada React Git 2. Então eu tenho React-Git-2. Esse projeto que a gente tem, nós temos um arquivo aqui dentro. Esse arquivo chama index.html. Quando eu adicionei esse arquivo, o meu arquivo do meu projeto, ele fica com status de adicionado. Para a gente saber esse status, a gente pode utilizar o comando git status. Então, eu executando o comando git status, eu vou saber o que tem pendente no meu projeto. Eu venho aqui no meu terminal, git status. Ele vai falar para mim que eu tenho um arquivo que está sendo adicionado. E ele não está adicionado numa área stage. A gente vai falar sobre isso, que é o index.html. E a gente tem, do outro lado, o nosso repositório, que é aquela pastinha nossa Git que vai controlar tudo que a gente faz dentro do nosso código-fonte. Então, imagina aqui o nosso repositório, aqui é o nosso Git, e aqui a gente vai armazenar todas as informações. Só que aqui, no meio de tudo isso, a gente tem uma área chamada Stage Area, onde a gente vai fazer a revisão do que a gente está confirmando que a gente quer fazer aquele marco na nossa história, na nossa timeline. Então, para a gente fazer esse marco, o que nós vamos fazer? Eu vou executar um comando chamado git add e vou passar o nome do meu arquivo, index.html. Eu executando esse comando, o que acontece dentro do meu código? Esse código, esse arquivo que eu tenho aqui, ele é movido para a área de stage. Então, a gente move esse arquivo e eu mantenho ele aqui dentro do meu projeto. É exatamente isso que vai acontecer quando eu executar esse comando. Então, eu vou dar o comando aqui no meu projeto, git add, e vou passar o nome, index.html. Eu executando esse comando, ele confirma que foi para o stage. Como que eu sei que ele foi para o stage? Vou dar um git status novamente, ele vai ficar verdinho. Esse verdinho quer dizer que ele está na minha área stage. E agora, para eu conseguir fazer um snapshot, fazer uma foto daquele momento que eu quero gravar esse arquivo na minha timeline, eu executo o comando git commit -m e passo uma mensagem. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou dar o git commit
"-m" e vou colocar a mensagem primeiro commit. Essa mensagem pode ser uma mensagem formatada seguindo alguns padrões. Então eu vou dar essa mensagem aqui só para a gente entender o que ele fez aqui agora. Ele está copiando esse código aqui meu da stage e está passando agora para o meu repositório. Então ele move para o meu repositório, só que agora ele registra aqui no meu repositório um commit e ele limpa aqui a minha stage area. Então a minha stage area agora ela fica vazia. A gente pode vir aqui, git status, a gente não tem nada pendente. Eu já fiz o commit e já joguei lá no meu repositório. Agora a gente pode visualizar que a gente já tem um primeiro marco dentro da nossa timeline. Se eu der um git log, ele fala que a gente já tem aqui na nossa timeline esse commit com esse código aqui que é gerado de forma automática. Esse lucasname mais o meu e-mail foi aquele git config -- global que a gente fez. Então aqui está falando qual que é o autor e quando que ele fez. E qual que foi a minha mensagem? Eu coloquei aqui primeiro commit. Então, à medida que eu vou fazendo vários commits, eu vou registrando aqueles pontos. Se futuramente eu quiser voltar a algum ponto específico, eu consigo, de uma forma muito mais simplificada. Agora, se eu adicionar um outro arquivo aqui, por exemplo, um index.js, o que vai acontecer com o meu código? Eu digito aqui novamente git status e ele vai dizer agora que eu tenho um outro arquivo. Então, esse arquivo, index.js, ele foi adicionado aqui no meu projeto e eu não tenho mais o meu index.html pendente, só tenho o meu index.js. O que é feito aqui agora? Quando eu dou um git add, ele vai jogar isso para o meu stage area e vai manter ele aqui dentro do meu projeto. Então eu vou dar um git add. Se eu der um git add ponto, ele vai adicionar todos os elementos que estão pendentes. Então eu vou dar um git add ponto. Ele está adicionando agora só um arquivo e agora eu posso dar um git commit -m segundo commit. Salvei. Ele limpa o meu registro e cria aqui para mim o meu segundo commit. Isso ele vai registrando numa espécie de timeline. Então, esse primeiro commit, esse segundo commit. E isso a gente chama de branch. Então, eu estou fazendo tudo isso na minha ramificação principal. Essa branch que a gente tem aqui no nosso código, a master, é onde a gente está fazendo todos os snapshots, todas aquelas marcações dentro da nossa timeline. Então o Git ele é bem simples da gente entender, são comandos básicos que a gente precisa saber, de adicionar, de confirmar, que a gente vai utilizar bastante nos nossos projetos.